senhor presidente, senhor primeiro-ministro, senhores ministros, senhoras e senhores ministros, meus caros colegas, a Europa está em um ponto crítico de sua história. O escudo americano está se retirando, a Ucrânia corre o risco de ser abandonada, a Rússia fortalecida. Washington se tornou a corte de Nero, um imperador incendiário, cortesãos submissos e um bobo da corte sob cetamina encarregado da purgação do serviço público. É um drama para o mundo livre, mas é, antes de tudo, um drama para os Estados Unidos. A mensagem de Trump é que não adianta ser seu aliado, já que ele não irá defendê-lo e imporá mais tarifas a você do que aos seus inimigos. E ameaçará tomar seus territórios enquanto apoia as ditaduras que os invadem. O rei do acordo está mostrando o que é a arte do acordo de joelhos. Ele pensa que vai intimidar a China ao se submeter a Putin, mas Xi Jinping, diante de tal naufrágio, e sem dúvida está acelerando os preparativos para a invasão de Taiwan. Nunca na história um presidente dos Estados Unidos capitulou diante do inimigo, nunca nenhum apoiou um agressor contra um aliado, nunca nenhum pisoteou. A Constituição americana tomou tantos decretos ilegais, revogou os juízes que poderiam impedi-lo, demitiu de uma só vez o Estado-Maior Militar, enfraqueceu todos os contrapesos e tomou o controle das redes sociais. Isso não é uma deriva iliberal. É um começo de confisco da democracia. Lembremos-nos de que bastou 1 mês, 3 semanas e 2 dias para derrubar a República de Weimar e sua Constituição. Tenho confiança na solidez da democracia americana e o país já está protestando. Mas em 1 mês, Trump fez mais mal à América do que em 4 anos de sua última presidência. Estávamos em guerra contra um ditador, agora estamos lutando contra um ditador apoiado por um traidor. Há 8 dias, no exato momento em que Trump passava a mão nas costas de Macron na Casa Branca, os Estados Unidos votavam na ONU, junto com a Rússia e a Coreia do Norte contra os europeus, exigindo a retirada das tropas russas. 2 dias depois, no Salão Oval, o desertor do serviço militar dava lições de moral e estratégia ao herói de guerra Zelensky, antes de o dispensar como um subordinado insignificante, ordenando-lhe que se submetesse ou se demitisse. Esta noite, ele deu mais um passo na infâmia ao interromper a entrega de armas que já estavam prometidas. O que fazer diante desta traição? A resposta é simples. Para enfrentar e, primeiro, não cometer erros. A derrota da Ucrânia seria a derrota da Europa. Os Países Baixos, a Geórgia, a Moldávia já estão na lista. O objetivo de Putin é o retorno a Yalta, onde metade do continente foi cedida a Stalin. Os países do Sul aguardam o desfecho do conflito para decidir se devem continuar a respeitar a Europa ou se agora estão livres para pisoteá-la. O que Putin quer é o fim da ordem estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados há 80 anos, como primeiro princípio, a proibição de adquirir territórios pela força. Essa ideia está na própria origem da ONU, onde hoje os americanos votam a favor do agressor e contra o agredido, porque a visão trumpiana coincide com a de Putin. Um retorno às esferas de influência, as grandes potências ditando o destino dos pequenos países. Para mim, a Groenlândia, o Panamá e o Canadá para você, a Ucrânia, os países bálticos e a Europa Oriental, para ele Taiwan e o Mar da China. Chamam isso nas festas dos oligarcas do Golfo de mar a lago de realismo diplomático. Portanto, estamos sozinhos. Mas o discurso de que não se pode resistir a Putin é falso. Ao contrário da propaganda do Kremlin, a Rússia está mal. Em 3 anos, o que se chama de segunda maior força armada do mundo, só conseguiu conquistar migalhas de um país 3 vezes menos populoso, as taxas de juros a 25%, o colapso das reservas de moeda estrangeira e ouro, o colapso demográfico mostram que está à beira do abismo. O apoio americano a Putin é o maior erro estratégico já cometido durante uma guerra. O choque é violento, mas tem uma virtude. Os europeus estão saindo da negação.
Eles entenderam em um dia em Munique que a sobrevivência da Ucrânia e o futuro da Europa estão em suas mãos e que tem 3 imperativos: acelerar a ajuda militar à Ucrânia para compensar o abandono americano, para que ela resista e, claro, para impor sua presença e a da Europa em qualquer negociação. Isso custará caro. Será necessário acabar com o tabu do uso dos ativos russos congelados. Será necessário contornar os cúmplices de Moscou dentro da própria Europa por meio de uma coalizão dos únicos países voluntários, com, é claro, o Reino Unido. Em segundo lugar, exigir que qualquer acordo seja acompanhado do retorno das crianças sequestradas, dos prisioneiros e de garantias de segurança absolutas. Após Budapeste, Geórgia e Minsk, sabemos o valor dos acordos com Putin. Essas garantias passam por uma força militar suficiente para impedir uma nova invasão. Finalmente, e isso é o mais urgente, porque é o que levará mais tempo, seria necessário construir a defesa europeia, negligenciada em favor do guarda-chuva americano desde 1945 e sabotada desde a queda do Muro de Berlim. É uma tarefa hercúlea, mas é sobre seu sucesso ou fracasso que os líderes da Europa democrática de hoje serão julgados nos livros de história. Friedrich Merz acaba de declarar que a Europa precisa de sua própria aliança militar. É reconhecer que a França estava certa há décadas ao defender uma autonomia estratégica. Ainda precisa ser construído. Será necessário investir massivamente, reforçar o Fundo Europeu de Defesa fora dos critérios de endividamento de Maastricht, harmonizar os sistemas de armas e munições, acelerar a ajuda na União da Ucrânia, que hoje é o primeiro exército europeu, repensar o lugar e as condições da dissuasão nuclear a partir das capacidades francesas e britânicas, relançar os programas de escudos antimísseis e de satélites. O plano anunciado ontem por Ursula von der Leyen é um excelente ponto de partida. E será necessário muito mais. A Europa só voltará a ser uma potência militar se voltar a ser uma potência industrial. Em uma palavra, será necessário aplicar o relatório Draghi para valer. Mas o verdadeiro rearmamento da Europa é o seu rearmamento moral. Devemos convencer a opinião pública diante do cansaço e do medo da guerra, e especialmente diante dos comparsas de Putin, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Eles ainda defenderam ontem na Assembleia Nacional, senhor. Primeiro-ministro, diante de você, contra a unidade europeia, contra a defesa europeia, eles dizem querer a paz. O que nem eles nem Trump dizem é que a paz deles é a capitulação, a paz da derrota, a substituição de Gaulle e Zelensky por um petão ucraniano submisso a Putin, a paz dos colaboradores que recusaram nos últimos 3 anos qualquer ajuda aos ucranianos. É o fim da Aliança Atlântica. O risco é grande, mas nos últimos dias, a humilhação pública de Zelensky e todas as decisões insanas tomadas no último mês acabaram por fazer os americanos reagirem. As pesquisas estão em queda, os eleitos republicanos são recebidos por multidões hostis em seus distritos, até mesmo a Fox News está se tornando crítica. Os trumpistas não estão mais em destaque, eles controlam o executivo, o parlamento, a Suprema Corte e as redes sociais. Mas na história americana, os defensores da liberdade sempre prevaleceram. Eles começam a levantar a cabeça. O destino da Ucrânia está sendo decidido nas trincheiras, mas também depende daqueles que nos Estados Unidos querem defender a democracia e aqui da nossa capacidade de unir os europeus, de encontrar os meios para sua defesa comum e de refazer a Europa, a potência que um dia foi na história e que hesita em voltar a ser. Nossos pais venceram o fascismo e o comunismo ao custo de todos os sacrifícios. A tarefa da nossa geração é vencer os totalitarismos do século XXI. Viva a Ucrânia livre, viva a Europa democrática.